Senhor Deus, por mais uma oportunidade que Deus nos concede de estarmos mais uma vez em sua casa para ouvirmos a sua palavra. Meus queridos, querendo Deus, nós vamos encerrar hoje Tiago, no capítulo de número 5. Nós vamos ler somente o versículo 12 e os demais eu vou lendo à medida que for tendo necessidade. Tiago capítulo 5, apenas o versículo 12, que diz assim: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Grande, eterno e maravilhoso Deus, Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua presença e rogamos a Tua graça. Senhor, fala conosco pela Tua misericórdia, pois somos carentes e necessitados de ouvirmos a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus queridos, Tiago capítulo 5, versículo de número 12, nada mais é do que vamos assim dizer, Tiago está trazendo à memória aquilo que Jesus já havia dito. Tiago estava refrescando a memória. Eu acredito que, assim como Paulo mesmo usou em algumas expressões, Paulo uma certa vez ele disse: olha, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas, visando uma vez segurança para vós. A gente entende quando Paulo diz isso, nós entendemos que Paulo em alguns momentos ele repetia determinadas informações, visando o bem-estar e o melhoramento da igreja. E Tiago aqui, ele nada mais fez do que aquilo que Paulo já havia dito, quando ele diz: mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, e nem façais qualquer outro juramento. Se você for em Mateus capítulo 5, versículo 34, o próprio Jesus, ele diz dessa maneira. Eu gostaria que os irmãos nos ajudassem lá no telão, porque eu falo muito rápido, irmão, aí vocês me ajudam aí, viu? Vê se me acompanha também. Mateus capítulo 5, versículo 34, olha o que ele diz: eu porém vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu. Aí ele diz por quê? Porque é o trono de Deus. O crente não jura pelo céu porque é o trono de Deus. Aí ele continua, versículo 35, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Aí ele prossegue: nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Em outras palavras, nós não temos condição de fazer nenhuma espécie de juramento. Os irmãos estão entendendo? O que Tiago trouxe à memória ali, irmão, nada mais foi do que aquilo que Jesus já havia dito. Porque a Bíblia ela não se contradiz em momento algum, né? Os apóstolos, eles só dão continuidade àquilo que eles aprenderam do mestre. Ou seja, nós fazemos a mesma coisa, nós não pregamos novidade para ninguém. O que nós pregamos é aquilo que já está escrito na palavra de Deus. E louvamos a Deus por isso, porque nós sabemos que existem limites e nós estamos dentro desses limites pré-estabelecidos por Deus para a glória do nome de Jesus. Mas ele diz assim: mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não. Tiago continua dizendo: para que não caiais em condenação. Quando Tiago fala que a vossa palavra, crente não tem que ir além disso, é sim, sim, não, não. Presta bem atenção, Jesus ele diz a mesma coisa no capítulo 5 e no versículo 37. Só que Jesus não usa a expressão condenação, né? Ele diz o seguinte: seja porém o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disso é procedência maligno. Ou seja, o crente ele não anda com um outro termo, né? É sim e não, não existe meio termo, né? Se a pessoa chegar: você conhece? Sim, eu conheço. Você sabia? Sim. Eu por exemplo, eu passo aperto, irmão. Eu passo aperto porque se a pessoa me perguntar, eu respondo. Aí você fala: pastor, mas não tem que vigiar?
Você pode arrumar um... Irmão, eu fico bem com Deus, porque mentir eu não minto, né? Eu lembro que uma certa vez eu trabalhando na empresa, aí tinha um encarregado lá, um chefe lá, e ele era diácono. O cidadão era diácono, irmão, para envergonhar os diáconos, ele era diácono. Eu falo envergonhar porque você vai entender o que ele fez. Ele chegou para mim, ele mentiu para o rapaz um fornecedor. Aí o rapaz do fornecedor, aí ele falou bem assim: olha, o rapaz do fornecedor vai vir aí e você vai dizer o seguinte: se ele te perguntar alguma coisa, você vai falar o que eu estou falando aqui, a mesma coisa, você vai sustentar a mesma coisa. Aí eu disse para ele: não, eu não vou falar o que você está falando não, porque é mentira. Aí ele falou: você vai falar o que eu estou falando, porque se você não falar o que eu estou falando, eu te mando embora. Aí eu disse: então você vai me mandar embora, porque eu não vou mentir. Se ele me perguntar, eu vou dizer a verdade. Eu não vou chegar e vou dizer para ele, como se diz, eu não vou tomar frente e vou dizer algo por conta e risco, assim dizendo, né? Eu não vou chegar de enxerido e falar: você sabia? Não, eu vou ficar na minha posição. Agora, se Deus tocar no coração dele, falar assim: vá lá e pergunta a ele. Irmão, parecia que eu estava adivinhando o que ia acontecer. Fornecedor chega, irmão. Quando o fornecedor chega, quem é que você acha que quem foi a primeira pessoa que ele viu na empresa? Fui eu. Aí ele chega para mim, me cumprimentou. Aí ele perguntou: olha, eu estou sabendo que aconteceu isso, isso e isso. É verdade ou mentira? Aí eu disse: é mentira. Aí eu falei: aí eu também não sou menino, né? A gente tem que ser inteligente também, né, irmão? Afinal de contas, quem tem a mente de Cristo nunca vai passar aperto. Deus vai sempre dar sabedoria para você se sair bem em toda e qualquer situação que a vida lhe proporcionar. E aí eu falei com ele: só que tem um problema. Fulano de tal falou que se eu falasse a verdade, ele até me ameaçou de me mandar embora, porque ele queria que eu mentisse para você. Ele disse: não se preocupa não, eu vou fingir que não sei de nada. Palavras dele, não fui eu que pedi para ele fazer isso também não, tá, irmão? Pode ficar tranquilo, não vou te complicar em momento algum, mas eu gostei de você, porque você me falou a verdade. Irmão, nós somos crentes, irmão. Crente assim ensina ou não. Você vai se comprometer com o homem e ficar mal com Deus? Irmão, eu prefiro ficar mal de certa forma com o homem do que ficar mal com Deus, irmão. Já pensou num momento desse aí, a trombeta toca, Jesus resolve arrebatar a igreja, aí você fica por causa de uma mentirinha, né? Mas é só uma mentirinha. Ué, é só falar assim não, irmão, né? É só falar assim não. Então, em algumas situações eu já passei aperto concernente a situações como essa. Versículo 13 do capítulo 5 de Tiago, ele diz assim, olha a recomendação: está alguém entre vós aflito? Aí ele dá o conselho: ore. Meus queridos, nós entendemos que o remédio para todo e qualquer tipo de aflição sempre será a oração. Tem crente, irmão, que ele procura tudo que é meio para ver se dá um jeito na aflição. Está aqui, ó, olha o que está escrito aqui, ó: está alguém entre vós aflito? A aflição bateu na sua porta? Vai para o joelho, rapaz. Busca a presença de Deus, que eu duvido se Deus não resolve, né? Eu só não vou falar igual eu falei uma certa vez na igreja, né? Eu levei um rapaz que estava passando mal. Aí ele toda vez que eu convidava para ir para o culto, ele tinha uma desculpa, sempre estava passando mal. E nesse dia ele estava passando mal, aí eu não tem naquele dia que Deus te toma mesmo, Deus te usa. Aí eu falei: você vai comigo hoje para o culto. Ele falou: não, mas eu estou passando mal. Ele estava com asma. Aí eu falei: você vai para o culto comigo, porque se você for e Jesus não te curar, eu rasgo a Bíblia e largo de ser crente. Irmão, não é que Deus, ele foi comigo, ele acreditou, ele foi comigo, Deus curou ele no culto lá, para a glória de Deus, Deus curou ele no culto. Eu virei para o meu pastor, falei: pastor, contei a história. O pastor falou: rapaz, mas não faz isso não. Então eu não vou dizer a você, eu não vou usar a mesma expressão que eu usei outrora, mas eu tenho certeza absoluta que se tiver alguém sofrendo aflição, o remédio sempre será a oração. Oração tira mágoa, tira tudo, irmão. Oração alivia o coração, você pode ter certeza disso. Oração sempre será a chave para tudo que é tipo de resposta. O salmista, ele diz no Salmo 34:19, irmão, que é um texto que eu mesmo gosto muito desse texto, que ele diz assim, ó:
Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra, ou seja, tira de todas. Meus queridos, quando fala de aflição, se você for analisar, toda doença é uma forma do homem ser afligido, sim ou não? Claro que é, irmão. Deus nos livra de uma doença, essas doenças que estão aí afligidas. Quantas pessoas estão sendo afligidas por causa de doenças, né? E o salmista, ele disse, olha, muitas são. Quer dizer, ele falou uma coisa que nunca falta na vida do justo, são aflições. Mas ele alegra o coração dizendo, o Senhor o livra ou tira ele de todas as situações. Isso é maravilhoso, né? Ninguém aqui serve a Deus em vão não, irmão. Todos nós servimos um Deus vivo, um Deus que faz coisas grandes e maravilhosas para que o nome dele seja glorificado em tudo. Pode ter certeza disso, né? Ele diz isso. Então a doença não deixa de ser uma aflição para nós, porém Deus nos livra por meio da oração. Quer resultado? Joelho. Quer resultado? Ore, né? É só orar, irmão. A oração ainda é e sempre será a chave para todas as respostas na tua vida. Amém? A chave que vai abrir portas para todas as respostas na sua vida. Aí ele diz aqui, ó, está alguém contente? Cante louvores. Meus queridos, o homem tem por costume se expressar, melhor dizendo, o seu sentimento de várias formas. Uma delas é cantando, chorando, sorrindo. São algumas formas, né? Por exemplo, eu aprendi uma coisa. Eu achava que todo mundo aqui, ele está dizendo, ó, se tem alguém contente, cante louvores, quer dizer, exalte o nome de Jesus. Antigamente eu imaginava que o choro, por exemplo, eu achava que o homem só poderia vir chorar de tristeza. E depois que eu aceitei Jesus, eu entendi que o homem também chora de alegria. Eu não sei se eu acredito que sim, né? Os irmãos que estão aqui, quase todos tiveram essa maravilhosa experiência de chorar sentindo a presença do Deus Altíssimo. Embora nós não mereçamos, mas também nós nos alegramos e muitas vezes debaixo de lágrimas. A verdade é essa, né? Sorrindo, cantando. E uma das formas que nós nos expressamos muito, você pode ver, quando o crente está cantando, você chega na casa de um crente, ele está cantando, é porque ele está alegre, né? Às vezes ele não tem o ministério do louvor, né? Não foi dado a ele esse ministério, mas a alegria tamanha que ele está cantando, né? Ele está cantando. Eu costumo dizer que eu me enquadro muito bem no Salmo 150, que diz que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E quando a gente está alegre, a gente salta, a gente pula, né? A gente grita. Uma certa vez me perguntaram, por que vocês fazem tanto barulho na igreja de vocês? Tão barulhento? Porque tem igreja que é silenciosa, irmão. Tem igreja que se você espirrar, todo mundo grita saúde, né? O costume antigo era esse, espirrava, saúde, né? Você escuta qualquer coisa. Se um engasgo é capaz de ser tossiu, você escuta aquele silêncio. Por que a igreja de vocês é barulhenta? Eu falei, porque quando a gente está alegre, a gente põe para fora aquilo que está dentro, né? Porque a nossa alegria, ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro não, né? Está aqui dentro. Aí quando você menos espera, você sai, o glória a Deus sai, o aleluia sai. Eu lembro que eu passei uma vergonha entre aspas, né? Mas a Bíblia diz, do que está cheio o coração, isso fala a boca. Eu lembro que eu fui atender um telefone na casa da vizinha, a vizinha me chamou para atender. Aí eu fui atender, aí em vez de eu falar alô, eu gritei do outro lado, aleluia. Aí todo mundo olhou para mim e riu, né? Aí sem entender nada. Mas o aleluia, irmão, é melhor sair um aleluia do que como sai na boca de muita gente aí, aquelas palavras compridas, palavras que não convém o servo de Deus dizer. Sim ou não? Então, se o nosso coração estiver cheio de alegria, vai ter uma hora que vai extravasar, vai ter uma hora que vai explodir, né? Por isso que crente pula, né? Crente às vezes dá uns pulos, brinca, se alegra, sorri, até chora se necessário for. Tudo para demonstrar o sentimento que verdadeiramente ele está sentindo nesse instante. Os irmãos estão entendendo o que eu falo? Igual corrida de cavalo, viu? Quando você pensar que eu estou começando, eu já estou terminando, né? O versículo 14, capítulo 5. Não, vocês já viram o narrador de corrida de cavalo? Nunca viram, não? Ele fica assim, para contar para que chegou. Aí você pensa que está começando, terminou. Meu Deus do céu. Tiago capítulo 5, versículo 14. Olha, diz: está alguém entre vós doente? A recomendação para os doentes:
chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Meus queridos, o presbitério da igreja tem uma função importantíssima, que é justamente ungir os enfermos. Presta bem atenção, unção aos enfermos, não é ungir chave de carro, chave de casa, roupa. Tem gente que, irmão, eu já vi, eu queria que você ungisse a minha empresa. O cidadão pega um vidrinho de óleo e sai ungindo porta, sai ungindo janela, só não unge o telhado porque às vezes não consegue alcançar. Mas a Bíblia não manda você fazer isso, ela manda você ungir os enfermos, está na Bíblia. Então assim, veja como é que a gente funciona, como é que o crente tem que pensar. Está na Bíblia, eu faço. Está fora da Bíblia, meu irmão, não tem como fazer. Eu não vou ficar, assim dizendo, eu não vou ficar procurando inovar, né? O cristão, ele não procura inovações. O cristão, ele procura renovo, né? Se tem uma coisa que você tem que buscar é renovo, não é inovar, procurar criar coisas novas, não tem nada disso. Porque eu conheço muitos lugares, né, que a pessoa fala assim: eu queria que você ungisse o meu carro. Eu queria que você ungisse. Irmão, eu recebi uma bênção financeira, eu queria que você ungisse. Até dinheiro eles estão ungindo, irmão, né? Não vou longe não, já vi pessoas ungir animais. Aí você fala: pastor, ué, irmão, o ser humano, ele busca invenções. Aí ele, porque o fulano de tal. Aí ainda tem uns que são mais ousados ainda. A unção está sobre o presbitério da igreja. Tem uns que são mais ousados. Sabe o que eles fazem? Eles dão um vidrozinho de azeite, né? Dão para os irmãos. Aí quem fica ungindo são os irmãos vão sair ungindo, os irmãos da igreja. Pega o vidrinho sai ungindo. Não, eu trouxe, estou com um vidrozinho de azeite aqui, de óleo da igreja. Eu posso ungir. Aí sai ungindo tudo. Unge a entrada da porta da casa dele, unge tudo. É desse jeito que está acontecendo. Então, mas não é isso que a Bíblia diz. Você está lendo comigo aqui, a Bíblia diz: olha, essa função está incumbida aos presbíteros, a responsabilidade é deles, de ungir, viu? E a unção é com azeite. Não se escandaliza não, já vi ungir com água. Mas, pastor, irmão, na caminhada cristã você vê de tudo que você imaginar, né? Ungindo com água. Aí eu fui pregar numa igreja um tempo atrás aí, e eu não sabia que era campanha não, irmão. Aí cheguei lá, aí tá pregando, ministrando a palavra. Aí daqui a pouco eles pegaram um monte de copinho d'água pequenininho, os copinhos pequenininhos, ungiram os copinhos tudinho. Aí falou: pastor, vem cá, ajudar a ungir também. Eu falei: lascou tudo agora. Falei: agora complicou, né? Aí me chamaram também. Aí eu falei: Jesus amado, o que eu faço agora? Irmão, a gente vê de tudo. Agora, dos dois um. Ou a pessoa não sabe, ou a pessoa sabe e ignora, né? Porque é complicado, irmão. Eu acho impossível a Bíblia te dar respaldo para você fazer o que você tem que fazer, né? Se a Bíblia não dá respaldo, eu não posso ir adiante. Eu não posso ficar inventando coisa. Não, eu vou pegar um vidinho de azeite, uma campanha do azeite, né? Os presbíteros que ungem. Aí eu descarto o presbitério da igreja. Aí eu dou campanha do azeite. Eu dou um vidinho de azeite para cada irmão da igreja. A partir de hoje você vai ungir sua casa, você vai ungir sua roupa, você vai ungir. Você unge unge seus vizinhos, unge quem você quiser. Aí eles vão ungir mesmo, irmão. É isso que acontece aí fora. Mas eu louvo a Deus porque ainda existe igreja que conhece Bíblia. Ainda existe crente que tem prazer em conhecer a verdade. Tem crente que tem prazer em conhecer Bíblia, aprender Bíblia. Então, para aprender Bíblia tem que vir para os cultos mesmo, irmão. Se não vier para os cultos fica complicado, né? Nós devemos ter cuidado, irmão, com as inovações que têm surgido em nossos dias. É só você ir para a internet que você vai ver, irmão, cada coisa absurda. Cada coisa absurda. E outra coisa, viu? Tem coisas acontecendo na internet que até para nós pronunciarmos é vergonhoso, viu? Eu estou falando aí porque eu acredito que os professores aqui, nós temos
pastor Vinícius, que leciona também, ele já deve ter visto coisa lá que fala, rapaz, até mencionar para nós é vergonhoso. Até mencionar, não é lícito a gente mencionar. É coisas absurdas. Eu falei, meu Deus do céu, aonde é que nós vamos parar? Não é outra coisa. Jesus está às portas para voltar e as coisas estão desse jeito que estão. Mas eu louvo a Deus que a igreja permanecerá fiel à rocha, à palavra de Deus, para que nós possamos alcançar a salvação. O versículo 16, irmão, não, versículo 15 ainda, a conclusão do versículo 15, né? Ele diz assim: a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, serão perdoados. Aí, irmão, dá para nós termos uma ideia da importância da oração feita pelo presbítero da igreja, como é descrito aqui. Olha só, a oração da fé vai sarar o doente, vai o levantar, e se ele houver cometido pecado, ainda lhe será perdoado, irmão. Olha a importância. Às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, olha a importância que é uma oração, né? Principalmente ela vindo totalmente respaldada de acordo com as Sagradas Escrituras, né? De acordo com as Sagradas Escrituras. A gente não vai fazer oração, não vamos inventar a oração com respaldo bíblico, né? A oração dará saúde ao doente. O versículo 16, ele diz o seguinte, ó: confessai as vossas culpas uns aos outros. O que é isso? Admitir que errou. Eu aprendi uma coisa, irmão, todos nós erramos, e não é vergonha alguma admitir que nós erramos, né? Quando diz confessai as vossas culpas, nada mais é do que admitir que errou, admitir o seu erro, né? Admitir para a esposa, admitir para o marido, admitir para os filhos, né? Admitir para o patrão, ou para o empregado, para o obreiro, ou para o membro, admitir, irmão. Não é vergonhoso você admitir que errou, não. Errar, todo mundo erra. Quem é que nunca errou aqui, né? Se você nunca errou, parabéns para você, que Deus abençoe você e conserve você dentro de um balde de azeite. Tem que conservar você mesmo, né? Para não estragar, porque eu nunca vi, eu não conheço um ser humano que ainda não errou. Agora tem pessoas que vivem no erro, é diferente. Mas quando a Bíblia manda a gente confessar as nossas culpas, que nada mais é do que admitir os erros. Quando você errar, admite, não corre da responsabilidade, não. Às vezes acontece as coisas, né? Esses dias aconteceu uma situação na empresa. Aí, antes de eu chegar à conclusão, eu falei, espera um minutinho, eu não vou culpar quem é inocente, não vou inocentar quem é culpado. Aí fui ver, eu que tinha errado. Aí eu falei, ó, desculpa, fui eu que errei. Não tem problema nenhum. Eu falei, não, quem errou fui eu que errei. O erro não é do outro, não, o erro foi meu. Então admitir as nossas culpas, né? Até porque, irmão, é uma coisa louvável diante de Deus, e Deus se agrada todas as vezes que nós admitimos que de fato estamos errando, ou que erramos, né? Às vezes as pessoas, o ego nosso às vezes não deixa admitir, né? O ego às vezes não deixa, às vezes o ego fica dentro de você brigando com você, não pede desculpa, não admite, não. Às vezes é mais fácil culpar o outro do que admitir o próprio erro. Infelizmente isso é vergonhoso, mas é uma realidade. Tem pessoas que preferem que a culpa caia sobre um terceiro do que ele mesmo admitir, né? A Bíblia diz, orai um pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A importância de orarmos, irmãos, não só por nós, mas pelos os outros. Nós vivemos uma época, irmão, que as pessoas não têm esse bom costume, e bíblico por sinal, de orar pelos outros. Às vezes ora, mas vai falar, mas pastor, é porque eu tenho as minhas necessidades, eu tenho os meus problemas, eu tenho as minhas lutas cotidianas, então eu tenho que orar mais por mim. Só que a Bíblia manda nós orarmos
não só por nós, mas pelos outros também. Esqueçamos um pouco de nós e priorizamos o próximo. Aí você vai falar: pastor, que vantagem tem esquecer um pouquinho de mim e priorizar o meu irmão? Jó capítulo 42, versículo 10, é um exemplo para nós. A Bíblia diz que o Senhor virou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Deus não virou quando ele orava por ele, não. Diga-se de passagem que Jó tinha motivo de sobra para orar por ele. Tinha ou não tinha? Mas claro que tinha, irmão. Qualquer crente com um terço do que Jó passou lá, sem perder entes queridos, só com o prejuízo, um terço do prejuízo financeiro, tinha crente que estava desesperado aí. Tinha crente que tinha perdido os cabelos já. E tinha motivo de sobra para orar por ele. Mas a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro, mudou a situação dele. Não foi enquanto ele estava: Senhor, tem misericórdia, Jesus, resolve meu problema. Que isso é comum a gente fazer, né? Eu faço isso: Jesus, resolve meu problema. Jesus, abre uma porta. Jesus, faça isso, faça aquilo. Isso é normal nosso, irmão. Só que a Bíblia diz que Deus respondeu a oração, mudou a situação de Jó, foi quando ele orava pelos seus amigos. Ou seja, quando ele abriu mão, esqueceu um pouquinho de si e falou: vou lembrar dos outros. Porque a gente tem que parar, irmão, com essa mania de achar que só quem tem problema somos nós. A gente tem que se conscientizar que tem gente passando situações muito pior do que nós, e que necessita que nós venhamos orar por eles. Necessita. Se eu for contar vamos dizer assim, a minha aprovação, aquilo que eu estou passando, nossa, talvez alguém falar: o pastor está passando a prova mesmo. Agora, se vier outro contar aqui, daqui a pouco eu vou ver: a minha não é nada comparada dele. Falei: meu Deus, eu estou reclamando de barriga cheia. Eu lembro de uma situação, eu vou te contar como exemplo, para você entender. Nós que somos pais, quer ver uma coisa doer na gente, mas dói, machuca mesmo? É quando os nossos filhos estão doentes, sim ou não? É só tocar nos nossos filhos, irmão, pelo amor de Jesus. A gente fica quase... Eu acho que eu me sinto às vezes sendo puxado, arrastando no chão, de tão mole que eu fico. Qualquer um fica, irmão. Dói na gente. E na época eu lembro que o meu mais velho estava com febre e não baixava de 40 graus de jeito maneiro. 40 não, quase 40, na realidade 40 dá convulsão, né? Era quase 40. E ele fez os exames no hospital, e nesse dia, irmão, nada resolvia. A febre do menino não passava de jeito maneira. E eu fiz o exame e voltei para casa com ele. Aí eu tinha que voltar no hospital para pegar o resultado, porque SUS é uma bênção, né, irmão? SUS é uma bênção, né? Nada é na hora, você tem que voltar lá, ter paciência. É o Salmo 40, mas bem dado, bem explicadinho mesmo, viu? Com bastante paciência. Aí eu peguei, fui lá, levei. Quando eu fui voltar, eu voltei, e no caminho, indo para o hospital, eu vim conversando com Jesus em pensamento, né? Eu vim, não vou dizer me queixando, mas eu vim falando: mas Jesus, por que isso? Me lamentando, né? Assim dizendo: Jesus, por que isso? Por que está acontecendo isso? O senhor sabe que isso machuca a gente, deixa a gente para baixo, a gente fica triste, né? E principalmente o obreiro tem que estar sempre, independente do que ele esteja passando, ele tem que estar sempre, tem que ter sempre uma palavra de ânimo, sempre. Aí eu falei: Jesus, eu estou todo moidinho hoje, Jesus. Aí fui, irmão. Quando eu cheguei lá, e Deus é o seguinte, irmão, pensa num Deus maravilhoso que às vezes nos surpreende em tudo. Que assim, às vezes você fala: meu Deus, eu não tenho explicação. Eu cheguei lá, havia ocorrido um acidente aqui em Viana, envolvendo um ônibus. Irmão, chegou um táxi desesperado. Eu lembro como se fosse: o táxi entrou, parou quase em frente de mim, entrou de vez lá, com uma criança com o mesmo tamanho, aproximadamente a mesma idade que o meu, um buraco na cabeça desse tamanho mais ou menos, sem exagero. E a criança, eu vi os negócios no banco do carro. Aí a médica chegou e falou: olha, aqui não tem jeito, leva para o infantil, que aqui não se faz nada, leva para o infantil. Aí eu vi aquilo, e eu curioso, eu fui ainda ver, eu peguei e fui ver o que era. Eu vi que era uma criança, eu fui ver, aí tinha uns negócios em cima do banco, lá, uns negócios, uns negócios lá, que eu não sei explicar que negócio que era. Aí eu perguntei ao médico, o médico falou: aquilo é massa cefálica.
Aí eu perguntei, doutor, aí eu tive a ousadia de perguntar, falei, doutor, me tira uma dúvida, eu estou enganado, eu não entendo nada de medicina, mas eu não estou enganado, se o senhor falou que aquilo é massa cefálica, ali tem duas opções para aquela criança, ou ele vai ser um vegetal, com a quantidade, com aquele buraco na cabeça, e aquilo ali for massa cefálica mesmo dele, ou ele morre. Aí ele falou, é isso mesmo, das duas opções, uma vai ser dele, ou se ele sobreviver, ele vai ser um vegetal em cima da cama. Irmão, naquele momento eu comecei a sentir desejo de chorar, eu desesperei, o desespero tomou conta, eu comecei a chorar, eu falei, Jesus, me perdoa, eu estou reclamando de barriga cheia. É como se Jesus estivesse falando para mim, você está achando que você tem problema? Quem está com problema é a família desse daí, ó. Deus permitiu que eu visse, irmão. Tem hora que Deus permite para que a gente abra o nosso entendimento e passe a compreender que tem gente na igreja passando pior situação que a nossa. Aí a gente fala, não custa nada parar um pouquinho de largar a gente de mão um minutinho e começar a interceder a favor de quem precisa e de quem necessita. Quantos creem nisso? O versículo 17. A Bíblia diz assim, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse por 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus queridos, Elias é citado como exemplo, e possuía a mesma natureza que possuímos. No entanto, ele orou com perseverança e Deus o atendeu. Aprenda uma coisa, Elias não era melhor do que nós, Elias tinha os mesmos sentimentos, Elias passava pelas mesmas coisas que nós. Se você for analisar, irmãos, em alguns momentos Elias sentiu medo. Quem é que nunca sentiu medo aqui? Em alguns momentos Elias se sentiu desamparado. Quem é que nunca se sentiu desamparado aqui, pelo amor de Jesus? Elias, em alguns momentos, irmão, Elias foi ousado, em outros momentos foi covarde, sentiu medo, se acovardou. Eu te pergunto, quem é que nunca se acovardou em alguma situação aqui? É outra coisa, pastor Vinícius falou uma coisa interessante, a situação dele era tão caótica, assim dizendo, uma coisa tão extrema, que até a morte ele almejou. Agora eu te pergunto, seja sincero, não precisa responder não, para não levantar a mão. Eu acredito que alguém aqui já em algum momento falou, Jesus, me leva que é melhor. Eu acredito que algum de nós aqui em algum momento falou, Senhor, eu não aguento, o Senhor me leva, é melhor o Senhor me levar, porque é melhor estar com o Senhor do que passar o que eu estou passando. Eu acredito que alguns de nós já passamos por momentos como esse. Então Elias era muito igual a nós. Agora existe um diferencial, Elias confiava, Elias era temente. Isso tudo se destaca, irmão. Se você confia em Deus, se você é temente ao Senhor, né? Se você persevera, a confiança é fundamental, né? Tudo que nós sentimos, Elias também sentia. O segredo, irmão, é nunca desistir. Apesar dos trancos e barrancos, Elias foi até o fim, né? Apesar de todas as situações que Elias passou, Elias conseguiu chegar até o final. Você sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Independente do que você esteja passando, você vai conseguir chegar até o final. Você vai conseguir o seu objetivo, porque o nosso objetivo não é ficar aqui, o nosso objetivo é morar lá, juntamente com Jesus, amém? O nosso objetivo é esse, né? Aprenda uma coisa, desistência não pode fazer parte da vida de quem serve a Deus. Desistir? Não. Às vezes a gente vai aos trancos e barrancos, né? Tem dia que a gente tá só pela misericórdia, mas a gente vai. Irmão, sinceridade, eu nunca faltei um culto por causa de provação, por causa de necessidade, ou por causa, sei lá, independente do motivo, assim, para dizer um motivo forte, marcante. Eu faltei por causa disso. Não, nunca. Por esse motivo, não. Pra você ter uma ideia, em algumas situações, eu fui até um pouco mais... alguns falaram assim, não, mas isso é negligência. Mas é a minha confiança, irmão, é a minha fé em Deus.
Eu já saí de casa com meu filho enfermo, e eu falava com a esposa, ó, você fica com ele, mas eu vou adorar Jesus. Quando eu chegar, a gente vai ter uma resposta de Deus, eu tenho certeza que Deus vai curá-lo. Aí você fala, pastor, e aí? Em algumas situações foi positivo, Deus curou. Em outras posições, em outras circunstâncias, em outras situações, eu tive que chegar em casa depois do culto e levar para o hospital. Mas independente disso, eu sempre fiz. Aí você fala, mas peraí, pastor, o seu filho, eu deixei. Falei, não, eu vou adorar a Deus. Eu tenho certeza, enquanto eu adoro, Deus trabalha aqui. É assim que eu penso, irmão. A convicção do crente é essa. E Elias foi bem sucedido nesse sentido, viu? Elias foi bem sucedido nesse sentido. Irmãos, versículo 19: irmãos, se algum dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago trata, irmão, da importância de tentarmos de todas as formas resgatarmos as pessoas que estão afastadas de Cristo. Irmão, aprenda uma coisa: nunca vire as costas para quem está afastado do Evangelho. Nunca. Se afastou, ajude, irmão. Ajude, vá atrás. Eu conheço pessoas que falam assim, pastor, pessoas que estão afastadas. Eu me afastei. Tem crente que passa por mim e vira o rosto para não me cumprimentar. Não é dar, você não precisa dar paz do Senhor, não, irmão. Você dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Você sabe por quê? São pessoas que necessitam, pessoas que infelizmente se afastaram, mas que nós temos a obrigação de tratarmos com mais zelo, com mais cuidado, com mais apreço, para a gente tentar de todas as formas cabíveis, tentar trazê-las de volta ao Evangelho. Eu acredito que Deus tem condição. Ou você acha que você está aqui porque você é mais forte ou melhor do que ninguém? Uma certa vez, um rapaz falou comigo assim: eu nunca consegui me firmar na igreja evangélica, eu não tenho força. Aí eu disse para ele: você acha que eu tenho? Falei: você sabe quem é que me sustenta? Aí ele falou: quem? Falei: Deus, é Ele que me sustenta. Você acha que eu peço? Não, a coisa que eu mais peço a Deus é misericórdia. Senhor, me deixa de pé, me segura, me sustenta. Eu não mereço, mas eu preciso. Eu não sou digno, mas eu careço. Eu sempre peço, irmão. Aí eu falei com ele: a minha força não está em mim, a minha força está em Deus. É Ele que me sustenta, Ele que me dá força, me dá graça para suportar. Aí uma vez o outro falou assim: nossa, você é uma pessoa boa, de coração bom. Eu falei: a bondade que está em mim não é proveniente de mim, não, é proveniente de Deus. Porque eu era ruim, eu não valia nada. Aí Deus colocou da sua bondade no meu coração. Aí eu me tornei alguma coisa. Então aprenda isso. Eu escuto aí fora: pastor, tem irmãos que passam por mim, eu reuni tantos anos na igreja, me afastei, eles passam por mim, pastor, eles viram o rosto para não me cumprimentar. Eu faço questão de cumprimentar, irmão. Eu gosto de pegar até aqueles que não gostam de dar paz do Senhor, eu gosto de cumprimentar. Tinha um obreiro que não gostava da paz do Senhor de jeito maneiro, irmão. Não sei se ele tinha vergonha de dizer que era crente. Peguei ele numa fila, irmão, uma fila grande assim, tinha um filão cheio de gente. Aí eu fiz de propósito mesmo. Eu cheguei para ele: a paz do Senhor Jesus. Eu falei completo, irmão: a paz do Senhor Jesus, fulano. Rapaz, todo mundo na fila olhou para trás. Aí, paz do Senhor, paz do Senhor. Bom, eu não tenho vergonha, irmão. Eu sou um crente. Quem tem que ter vergonha é quem não é crente. Porque nós temos que ter orgulho de fazer parte desse povo especial, zeloso e de boas obras, que vai morar no céu. Viu? Então Tiago trata com muito cuidado, com muito zelo, com muita importância, para a gente tentar se esforçar. E não tem segredo, irmão. Às vezes é um bom dia, às vezes uma boa tarde. Eu convido também, tá? Tem um cidadão aí que está
pessoa está afastada do evangelho, eu chamo ele direto a vir para o culto. Eu falei, vamos para o culto, vamos assistir o culto com nós. Não, eu vou sim. Eu falei, vem domingo. Ele falou, não, domingo não, meus filhos vão me levar para o dia dos pais, vão me levar para um jantar fora. Eu falei, ó, tem quarta-feira, né? Tem quarta-feira também. Se você gosta de estudo, ou tem na segunda o ensino da palavra. Eu falo, irmão, então que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe. Eu falo meio corrido, irmão, meio acelerado, porque sou ligado em 220 mesmo, não tem jeito não, viu? Se eu me acalmar, eu acho que nem doente eu consigo ficar tranquilo. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite. Deus abençoe a cada um dos irmãos, né? Pastor Daniel. Graças a Deus, amados, terminamos então a nossa epístola de Tiago. Eu acho interessante, o pastor estava falando aqui, só para a gente reforçar e desmitificar algumas coisas. Tem gente que acha que o azeite, quando é passado na testinha dele, ele vai ser curado. O texto diz que o que vai salvar o doente, ou aliás, o que vai curar o doente é a oração da fé. A oração da fé. Tá, irmãos? A oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Até isso. Existem pessoas que recebem uma oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, e até perdão dos pecados é liberado para a pessoa. Olha que coisa muito importante. Isso é muito importante. Que Deus nos ajude a mantermos o padrão da oração. Quero convidar o evangelista Alexandre. Eu vi ele aí para fazer aqui. Ele precisou, ele deu uma saidinha. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus. Quero convidar para fazer essa oração o nosso presbítero Luiz Carlos. O presbítero Luiz Carlos estará orando ao Senhor nosso Deus. Pastor Brás vai ministrar a bênção apostólica para nós. Que Deus abençoe os nossos irmãos, os leve em paz. Então encerramos aqui a nossa epístola de Tiago. Nós vamos aproveitar a próxima segunda-feira e aprender uma das lições que nós não tivemos, que foi a da festividade das irmãs, mas depois a gente vai voltar com outra temática, para que continuemos. Vai chegar um período aqui, irmãos, que nós teremos estudado todos os livros da Bíblia Sagrada. Vai ser de grande aprendizado para nós. Oremos ao Senhor. Se coloque de pé, por favor. A paz do Senhor para a igreja. Se tem um culto que eu gosto muito, eu amo, é o culto de segunda-feira de ensino e a escola bíblica dominical. São dois cultos que eu amo a assistir, que a gente aprende muito do Senhor. Vamos orar, agradecer a Deus, né, por essa palavra maravilhosa, a qual nós aprendemos muito nessa noite. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos o Senhor nessa noite, Pai querido, por ter falado conosco através do Teu servo, Pastor Valdemir. Senhor, continua nos abençoando, continua abençoando a todos que vieram nessa noite, deixaram os seus afazeres para vir estar aqui na Tua presença. Pai, eu peço ao Senhor, meu Deus, continua falando conosco nos nossos corações, ó Pai, que essa palavra ela possa infiltrar no nosso coração, ó Pai querido amado, que essa palavra sirva de cura, de libertação, que essa palavra sirva de paz para nós, Senhor Deus. Pai querido, te agradecemos nessa noite, te louvamos, abençoando a vida do pastor Daniel, do pastor Valdemir, do pastor Braz, Senhor Deus, que agradecemos por tudo, Senhor, do evangelista Cabral, abençoando toda a igreja que está aqui nessa noite, que vieram, que seja abençoado nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor Pai querido amado, por tudo, no nome santo de Jesus, amém. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Estende as suas mãos. Que o grande e eterno amor de Deus, e que a graça inefável de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a noiva do Cordeiro que vai morar no céu. Amém? Amém, Jesus.